O prefeito Vinícius Camarinha, prefeito eleito de Marília, Vinícius Camarinha, está fazendo nos últimos dias o anúncio dos secretários e secretárias que vão compor a sua equipe a partir de janeiro de 2025. Pelo que a gente tem acompanhado, os nomes vêm sendo escolhidos a dedo, com critério técnico e entre personalidades de Marília que têm condições de ajudar o chefe do executivo na reconstrução da cidade. Vinícius entra para a história por ter indicado o maior número de mulheres que vão ocupar secretarias no governo municipal, em pastas que são extremamente relevantes pelos serviços prestados à comunidade e pelo orçamento que dispõe para realizar esses serviços. Outras figuras ainda devem ser anunciadas, como por exemplo Rafael Takamitsu, o popular Rafael Goro, que deve ocupar a chefia de gabinete, além de outras pastas importantes do governo que vão ser anunciadas aí ao longo do dia. E o nosso programa começa a fazer, a partir de hoje, mais uma série de entrevistas, agora com os secretários e secretárias indicadas por Vinícius. Hoje vai ser a vez da secretária de Esportes, Lazer e Juventude, Valéria Cavessi, ou Cavetti, né, sobrenome italiano. De Avaré, ela tem histórico de atuação nos esportes, principalmente no basquete, onde dividiu a quadra com ninguém menos do que Magic Paula, uma das nossas estrelas na seleção brasileira. Para falar um pouquinho mais sobre isso e o desafio de liderar a Secretaria de Esportes de Marília, nós vamos conversar justamente com a Valéria, que já está aqui na nossa bancada. Valéria, muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite e reservar esse tempinho para conversar com a gente. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você. E vamos bater um papinho, né? Como é que foi receber esse desafio? Você que chegou em Marília em 2002. 2002. A gente veio com uma missão... O que trouxe efetivamente para cá? Eu conto essa história é sensacional. Estava em Avaré, a gente tinha uma equipe de basquete lá. E, infelizmente, uma cidade, um município pequeno, a gente tinha acabado os contratos com patrocinadores, com empresas, e quando está no sangue não adianta, a gente quer correr atrás. Né? E aí eu fui pensar numa cidade onde eu pudesse levar um projeto de basquete, ir atrás de patrocínios, empresas e buscar apoio da própria prefeitura. E nisso eu peguei o mapa do estado de São Paulo e fiquei procurando uma cidade. Menina! Verdade, o pessoal dá muita risada por causa disso. Foi quase rodar o globo e mais ou menos isso. Logicamente que eu não fui nas extremidades, né, para não ficar muito longe. Mas aí eu consegui, localizei, eu falei, Marília, onde fica isso, né? A gente foi ver, e na época não tem Waze. Naquela época, em 2002, não tinha esses aplicativos ainda. E foi uma coisa, assim, sensacional, porque... Peguei o telefone, né? Hoje não era celular antes, liguei na prefeitura para pegar o telefone de Secretaria de Esportes, era quase praticamente no final, eu acho que estava no final, começo de dezembro. Consegui o contato, falei com o Paulo Ramiro, que na época era o Paulo Ramiro que estava. Conversei com ele, falei que eu tinha um projeto de basquete. Ele falou assim, olha, eu não posso patrocinar, eu não tenho como dar um apoio de patrocínio para o esporte. Mas eu te dou a infraestrutura. E era o que eu queria. Eu queria ter um mínimo de uma infraestrutura. Alojamento, alimentação, transporte, essas coisas. Eu falei assim, posso ir conversar com você? E eu não tinha patrocínio, não tinha nada. E ele falou assim, pode vir sim. A gente daqui a pouco vai acabar o expediente, né? Final de ano e tal. Eu falei, não, eu vou logo. Então, no comecinho, finalzinho, metade de dezembro, marquei, fui lá. Foi incrível. Vim mesmo pelo rumo, né? Acho que quando Deus quer abençoar, abrir as portas para você, não há quem feche e Ele te mostra o caminho. E eu tive a oportunidade de vim de manhã. Aí eu conheci o pessoal da Secretaria de Esportes, conversei com ele e nisso eu tive a oportunidade de conhecer a Doris, né? Que sempre trabalhou muito tempo lá, uma pessoa sensacional do esporte também. E ela falou assim, e ela gosta muito de basquete. Ela falou assim, Valéria, eu vou te apresentar o Olinto, o irmão Olinto, do Cristo Rei. Sim. E aí essa história foi. E quando eu levei um projeto para ele, que estava em mãos, eu mostrei para ele, ela marcou no mesmo dia. Porque eu achei que eu já tivesse o aval do secretário e iria depois do início do ano. Quando eu apresentei para ele o projeto, eu falei assim, estou com um projeto de basquete, assim, profissional, tal. Mostrei mais ou menos o retorno. Ele falou assim, nunca ninguém me trouxe um projeto profissional
de esportes. Olha só. Na hora ele aceitou, e eu até fiquei assustado. Falei, como assim? Como assim, por exemplo, né? Tipo assim, Tá não, você tá fácil, lendo? né? Tava demais, né? Sempre é difícil. E era dividido por cotas, né? Eu falei, não, eu aceito. Se for a partir de janeiro, né, fevereiro, eu aceito sim. Falei, perfeito. Olha, que joia. E nisso eu fui, falei até com o Sampaio do FIS, que ele já me arrumou algumas bolsas, entrou com mais com uma verba, e foi nisso. E eu tô aqui até hoje, correndo atrás, com um projetinho embaixo do braço. E você conseguiu fazer com que a equipe de basquete foi campeão da Série né? A2, depois nós disputamos, tivemos patrocínios de Pão de Açúcar, nós tivemos da Marilã, da Unimar, então tivemos equipes que conseguiram marcar o nome aqui na história, né, do basquete feminino aqui em Marília. Isso foi muito bom, isso foi muito gratificante. E como é que você acredita que você vai conseguir reproduzir esse tipo de acontecimento liderando a pasta do esporte? Qual foi a missão que o Vinícius te deu e o que você espera desenvolver, já que a secretaria ela abarca uma gama muito maior do que simplesmente o basquete ou o futebol, né, como a gente normalmente está acostumado a ver? Eu acho que o desafio, é reestruturar o esporte e sim, a atividade física. A gente fala de esporte, às vezes as pessoas concentram no basquete, vôlei, handebol, futsal, mas não é essa a verdade. A Secretaria de Esportes ela tem que estar envolvida com atividade física. Eu tenho que pensar não só em categorias, mas o que eu vou promover para a população. Então, a gente pode ter as corridas, a gente vai ter nos bairros. Se todo mundo, que eu acredito que muita gente, o que elegeu o Vinícius, o prefeito, foi isso daqui, né? Que todo mundo sabe, que foi o plano de governo dele. Se todo mundo pegar e ler, eu acompanhei ele nos bairros, quando ele fazia as visitas, as reuniões, e eu pude participar e ir anotando. Então eu via também a carência do bairro. Não adianta eu querer montar escolinhas para o lado de cá, onde estão os polos esportivos, sendo que tal bairro não tem. Então eu tenho que ver qual é o centro comunitário que tem lá, o que tem, para eu poder levar uma atividade física para lá também. Eu tenho que pensar naquelas pessoas que não têm esse acesso. Então, a gente fala de esporte, quando a gente se fala de Secretaria de Esportes, a gente volta muito para o lado do esporte. A gente tem o próprio automobilismo, a pista, para a gente trazer kart, pista de skate. Eu acho que tem coisas, um leque muito grande, sabe? Mas a gente tem que ter os pés no chão. A gente não sabe como a gente vai encontrar. A gente tem um orçamento pequeno, a gente sabe disso. Mas vontade de querer fazer algo é muito grande. E quando uma mulher coloca na cabeça que ela vai atrás, acho que por isso que o Vinícius escolheu 5 mulheres. Porque quando a mulher coloca algo na cabeça e ela vai atrás, ela vai atrás. Sai do papel, né? Ela sai do papel. Ela escolhe aleatoriamente no mapa, mas sai do papel. É mais ou menos bem por aí mesmo. Então, o que a gente pede, né, para o pessoal ligado ao esporte, aos eventos esportivos? Quero muito trazer evento esportivo para cá. Eu quero trazer coisas... Poxa, eu até fiz um comentário de melhorar qual é a nossa pista de skate que a gente tem. Poxa, será que a gente consegue fazer um convite e trazer a Raíssa? Verdade. Vai fazer, nossa, Valéria, como é sonhadora. Que bom que eu sonho. Nós temos porque se eu sonho, eu quero ir atrás desse sonho, eu quero realizar esse sonho. Para ver, porque ela é um exemplo de uma menina. Sim. Ela tem, meu Deus do céu, ela tem 17, 18 anos, uma menina super nova, já conquistou o que ela já conquistou. Medalhista, tudo Medalhista, títulos mundiais. E por que não trazer? Por que a gente não ter novos? A gente precisa pensar muito na juventude. Um dos objetivos que eu tenho é resgatar o sonho dessa juventude. É o sonho dessa criança, desse adolescente. É o sonho daquele atleta que tem índice, mas não teve um apoio suficiente. É trazer aquilo, o sonho daquela pessoa que foi profissional, que a gente nunca se falou, e nunca se fala aqui, que não teve apoio, no Master. O pessoal fala que depois dos 40 anos, virou idoso, 45 virou idoso. Não, esse pessoal treina, vira joga. Idoso, vira história, o que é pior, e né? aqui o Iara tem uma equipe de basquete Master. Por que não darmos apoio a essas modalidades Master? O pessoal fala, né? 80 anos para você é o quê? Um idoso. Se eu te falar que eu presenciei, porque eu fui chamada para ser treinadora, quando eu, até esses tempos atrás, me desliguei agora, do Master de Bauru, do basquete feminino.
E eram ex-jogadores que jogaram comigo em 2002. Então, você vê a alegria, o prazer de estar jogando, pessoas que foram curadas de uma depressão, de uma doença, porque voltaram a fazer atividade física. E quando eu fui convocada para ir pela seleção paulista no Brasileiro, eu pude observar categorias de 85 anos. 85 anos jogando basquete. Estava jogando Rio de Janeiro contra São Paulo. Quantos atletas profissionais que não pararam? A gente vê a própria Valeuska que se suicidou no vôlei. Entrou em depressão. É muito sério. E a gente tem que ter esses olhos também para aqueles atletas que pararam terem oportunidade de treinarem, fazerem uma competição, jogarem, ou que seja por lazer, mas ter. A gente tem que pensar em todos os lados, não só na criança, no adolescente, naquele profissional, mas também naquela categoria, não idoso, categoria master, né? Sim. Mas você está falando uma coisa aqui que é extremamente importante, que a gente já abordou, inclusive aqui na nossa bancada, que a gente quando pensa no esporte, a gente pensa no atleta de bom rendimento, de alto rendimento, nos atletas que vão competir por medalhas, ou que não podem simplesmente entrar na inatividade, mas o link do esporte com a questão da saúde mental, ele é muito forte, né? Porque quando você pratica esporte, quando você tem uma atividade, seja ela qual for, seja do ping-pong, do campeonato de búrica, né, de bolinha de gude, até o futebol, o esporte de alto rendimento, o que isso mexe com a sua saúde mental, o que isso consegue evitar problemas como aconteceu com a Valeuska, é muito grande. E nosso déficit de saúde mental aqui é gigante. É isso que eu ia falar. E o índice nosso de suicídio é muito grande. E por que eu também não colocar como atividade física na vida dessas pessoas? Para elas terem aquela ambição, puxa, eu estou praticando. A gente chega numa certa idade na vida da gente que se a gente não pratica o esporte, tudo fica difícil. Mais difícil. A tendência é entrar em depressão, sim, mas quando você se encontra... E tem gente, detalhe, descobrindo o esporte agora. Depois dos seus 40 anos, tem gente correndo. Eu vejo lá na academia, onde eu ainda estou como gerente ali na Skyfit, eu vejo, não vou falar idosos, mas pessoas acima dos 60 anos, 65 anos, cara, a pessoa está trincada, a pessoa está treinando. Quer dizer, ela está preocupada lá na frente. Então ela está tendo, não tem mais aquela... muito moleque de 17 anos. E não tem mais aquela coisa de tipo, academia é só para juventude. Não, a academia é para todos. Então eu acho que a gente realmente tem que se preocupar. Me preocupa muito também com esses adolescentes, com essas crianças que muitas vezes são vulneráveis, infelizmente. Então a gente ter uma parceria com psicólogos esportivos, nutricionistas. Então é tudo conversa, é tudo planejamento, é tudo parceria. Se a gente tiver isso, a gente vai longe. Falando em estrutura, porque a gente sabe que para viabilizar os projetos, você tem que ter estrutura. E pelo que a gente acompanha nos últimos anos em Marília, a estrutura esportiva de Marília foi destruída. Você vai lá no campo de futebol Pedro Sola, onde tem uma estrutura mínima, por exemplo, para o atletismo, a pista lá ainda é de pedrinha. Tem ondulações na pista que pode te trazer uma torção, pode trazer um desgaste. O teu orçamento é curto. Como é que você pretende trabalhar isso? Porque você tem que trabalhar um conjunto de estrutura para poder trazer o pessoal para fazer a prática esportiva e, eventualmente, conseguir participar de campeonatos, de representar a cidade. Como fazer esse mix aí diante de um recurso e de uma incógnita financeira da prefeitura? Você tocou num ponto muito importante. Eu estou falando muito na parte de categorias menores, a gente pensar nisso. E o fundamental é a gente ver como estão os nossos polos esportivos, como estão as nossas quadras, porque também não adianta eu simplesmente chegar aqui, estamos com 500 crianças, tal, e com uma condição mínima. Não, isso também seria inviável da minha parte. Primeiramente, a gente vai fazer um levantamento de tudo que se é necessário, quais são os pontos críticos, está sim no radar o Pedro Sola, isso aí já é um sonho de todos, se tornou meu também, há muito tempo. Eu acho que nós estamos perdendo muitos atletas para outros municípios menores que Marília, por condições mínimas, ou melhor, precárias, que eles não estão tendo. Então, eu digo condição realmente de treino. Por exemplo,
uma boa parte, aquela coisa, né? O pessoal vê, a Valéria mãezona vai abrindo. Eu comecei com 2, 3 atletas treinando lá, que eu fui abrindo as portas. Hoje eu tô quase que com uma seleção brasileira lá. Mas eu tô com vários atletas treinando, porque eu abri as portas para eles poderem fazer a parte física, porque nem isso eles têm. Nem isso. Eles não têm uma condição física. Eu fui na MEI, conversei com o Celso. Eu vi a academia deles ali, é muito precário. Eu vi ali na MEI, eu tenho atletas paralímpicos treinando comigo. E apesar disso, medalhista de ouro. Medalhistas, o que a gente já está... Com uma estrutura como aquela. Eu falo assim, meu Deus do céu, o que a gente precisaria, que era a matéria humana, a parte humana aqui com a gente tem. Sim. Agora, o que realmente precisa é um mínimo. Se a gente conseguir, você imagine aonde que vai longe. Marília tende, assim, voltar para o cenário esportivo. É isso que a gente quer fazer, mas com os pés no chão. Não adianta a gente falar, as palavras são bonitas, e se a gente não colocar realmente qual é a realidade. Mas nem por isso, eu quero deixar bem claro que isso foi montado, não só na pasta do esporte, mas todas. E o deputado Vinícius Camarinha, ele ainda atuando como deputado, a gente acompanha nas redes sociais, e o que ele já está buscando de verba? Sim. É o mínimo, ele já está conseguindo. Esse delay entre a posse dele para prefeito e o mandato dele de deputado é onde que ele está trabalhando, ele já está trabalhando voltado para isso. Então, muitos estão achando que nós, secretariados que estamos assumindo, nós vamos ficar atrás de um amuleto dizendo, deixaram um rombo, não temos condições para fazer. Esquece, nós vamos fazer sim. E eu tenho certeza que será um dos melhores governos que Marília já teve. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, porque tudo tem que se estruturar. Sim. Tem ainda o processo de transição ainda do governo, é normal. E a gente vai fazer. E a tendência é buscarmos, sim, recurso federal para a gente melhorarmos aquilo ali, ou melhorarmos não, termos um centro olímpico ali naquela... Já foi feito o planejamento, já está tudo alinhado, sim, já está no nosso radar realmente isso. Então, não só ali, mas os polos esportivos, aonde tem, vamos atender a população. Eu acho que esse é o objetivo, é atender, mas com os pés no chão no primeiro momento. Valério, nosso tempo é bem apertadinho, mas eu ainda quero abordar alguns temas com você. Teve alguns questionamentos por conta de uma decisão do Vinícius, com certeza em conjunto com vocês, com relação à Copinha, que é um evento futebol, atrai grande número de atletas, de equipes, de cidades, atrairia para Marília na realização dessa Copinha já em janeiro. E, num primeiro momento, foi abortado a realização da Copinha aqui por conta de recurso. Essa Copinha ela pode voltar em 2026. Por que foi adotada essa medida, além da questão financeira? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos deixar bem claro, nós não somos contra a Copinha, pelo contrário, ela traz e faz com que a nossa garotada tenha um espelho de ver a condição. Mas eu não posso fazer com que a minha garotada tenha um espelho lá e eu não tenho um mínimo de estrutura. A gente não pode gastar um orçamento de quase 600 mil reais, se eu não me engano, é o que estava, se eu estiver errado, peço desculpas, mas num valor que a gente não sabe ainda o que a gente vai encontrar. A gente já ia entrar no dia 1º assumindo um evento grande nesse porte. E qual é a condição de estrutura? Então, no primeiro momento, eu acho que não é viável mesmo. Eu acho que a gente precisa ver, eu acho que a gente precisa sentar com o MAC, reestruturar tudo, ver os contratos, como eles estão sendo elaborados, como que eles se findaram, ou se ainda eles vão estar sendo executados. São temas delicados no sentido assim, a Secretaria de Esportes vai estar de portas abertas sim para o MAC. A gente vai estar falando não para o MAC, mas a gente também não pode deixar o MAC ser o centro da Secretaria de Esportes. Então a gente vai correr atrás, a gente vai ser um dos incentivadores para buscar. Vamos lá, eu não posso destinar uma verba do esporte totalmente para o MAC
E eu ir atrás de uma empresa, olha, eu estou precisando porque nós estamos sem verba, mas pera um pouquinho, você está dando toda a verba para o MAC? Como é que você dá dinheiro para um clube de futebol você e vai pedir depois patrocínio? Não, eu acho que é importante, a gente tem que ter um time. Olha Mirassol. Sim. Mirassol subiu hoje para a Série A. Brasileirão. Com 66 mil habitantes. Então, a gente precisa ver, não estou criticando de forma alguma a diretoria, eu acho que a gente tem que pensar, sim, estruturar o MAC. Conceitos, né? Tem que quebrar os paradigmas, sim, né? Esse é o principal. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não posso bancar um atleta que tem condições de ter empresas, porque a visibilidade da mídia é muito maior do que o esporte amador. Então, se tem uma empresa que vai investir milhões, ela vai investir onde tem uma mídia, a uma TV, televisionado. Porque muitas vezes eu consegui um patrocínio de um Pão de Açúcar, de uma Marilã, porque a gente estava disputando uma Série A que tinha transmissão ao vivo, de uma ESPN, de uma Sport TV. É complicado. Então, não tem como eu tirar uma verba do mínimo que eu tenho para reestruturar a Secretaria de Esportes. Mas o MAC está no coração, eu vou estar lá torcendo para o MAC. A gente vai fazer de tudo, sim, a gente vê toda a infraestrutura do que precisar, categorias de base, e vamos sentar, sim, até para correr atrás de patrocínio junto. Valéria, é a sua primeira, mas não última vez de participação do nosso programa, e a gente tem um momento em que a gente abre espaço para algumas pessoas que enviam mensagens, sugestões através do chat no nosso canal no YouTube. O Fernando Andrade, do site Conexão, e com uma ligação muito forte com o Nikkei Clube, ele manda um salve aqui, parabeniza pela escolha e ele comenta aqui, secretária, boa tarde, algo em planos para o beisebol e o softball do Nikkei, já que muitos atletas fazem parte das seleções nacional nas mais diferentes categorias? Não só faz, como a gente tem 4 atletas que treinam comigo lá na Skyfit. E por isso que eu falo, quando a gente vai buscar apoio, eu vou buscar apoio também das academias para os atletas, que eu acho que no momento a gente não tem uma estrutura de academia e precisa para a base de treinamento. É claro, a Nikkei é tradição, né? No nosso município. Tem história do beisebol, do softball, com certeza. Eu só não vou falar que eu vou jogar beisebol, porque eu não faço, tenho a mínima, morro de medo. Mas eu fui lá fazer as fotos com o menino, coloquei a mão na luva, na bola, você vê que a bolinha é um peso e, nossa, sem dúvida, a gente vai estar apoiando, sim. Maurício Maldonado Gonzaga, que é do Automóvel Clube de Marília, ele enviou aqui para mim através do WhatsApp, também participando do programa, sobre o autódromo. Hoje ele é totalmente independente, parece que teve a cessão do terreno pela prefeitura, isso já é uma grande iniciativa, mas é possível também abarcar esse tipo de esporte, né? O automobilismo também é esporte, né? Isso também está no radar, está no planejamento? É que eu te falei, ele até participou de uma reunião que nós tivemos com o Vinícius, né? Ele abordou realmente sobre isso. É lógico que a gente vai levar, eu acho que tudo que for benéfico, tudo que for atividade física, tudo que for importante de eventos para o município, a gente vai sentar sim. Vamos ver o que precisa, quais são as necessidades. Se não for para trazer um campeonato truck, alguma coisa assim, uma coisa tão difícil pra gente, mas por que também não sonhar, né? Sim, eu acho que quando a verdade é uma só, né? Quando a gente dá o primeiro pontapé, parece que as coisas ficam mais fáceis. Sim. Quando a gente recebe um não, tudo fica mais difícil. Tudo você tem que correr, de repente, por um lado. Mas nós vamos sentar, a gente vai conversar, quero ir lá, conhecer, quero ver o que precisa. Eu tô super disposta e eu acho que é super válido, vamos trazer sim. Kart eu domino, eu conheço. Eu gosto. A pista lá parece que vai ser diversificada. Tem espaço para kart, para drift. Mas tem que ter. Vamos lá. Drift, o que nós temos hoje em Marília de eventos ou esportivos que quando você chega num sábado você fala assim, hoje eu vou para tal lugar. Para onde você vai? Tirando o shopping. Sim. Quer dizer, vai ter um campeonato de kart e tal, tá vindo. Quer dizer, vamos pensar com outros olhos, né? Lá a gente tem que olhar assim, são eventos para a cidade. Eu acho que a gente tem que... Né? Totalmente. Além da questão totalmente. Questão dos atletas, delegações que se hospedam nos hotéis, tudo. Tem a questão da economia, o totalmente. O pneu, e quando você busca... O restaurante, o hotel. E não sou a dona da verdade, tá? Acho que tudo é conversado, tudo é planejado. Foi o que eu te falei, tudo tem que ser planejado.
Mas quando você mostra vontade, você chega numa empresa com entusiasmo, mostrando para ela, cara, isso aqui vai ser bom. Dá uma força para a gente. Vamos mudar essa história do esporte aqui em Marília, desses eventos. Então, vamos embora que a gente vai fazer algo sim. Legal. Valéria, muito obrigado por sua presença. Eu queria que, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que você deixasse aí a sua mensagem, a sua fala aí, a sua consideração aí com relação a esses 30 dias que faltam para vocês assumirem, o que as pessoas podem efetivamente esperar da Secretaria de Esportes a partir de janeiro de 2025. Eu acho que muito trabalho. A gente vai trabalhar com garra, com vontade, com afinco. Vamos tentar melhorar o que for possível, o que não for de imediato, a gente vai correr atrás. O que a gente não vai deixar é parado. E isso pode ter certeza. Para quem me conhece um pouquinho da minha história, sabe como é que eu sou. Então, cai naquilo que eu te falei. Nós, mulheres, a gente tem esse lado de persistência. Então, o que eu peço, né, para todos, um pouquinho de paciência. A gente pede um pouquinho só de paciência. A gente precisa se reestruturar, primeiramente. Montar a equipe que vai estar trabalhando e, com certeza, a gente vai fazer o melhor e nós vamos fazer uma história diferente para a cidade de Marília. E, por outro lado, o empresariado também pode ter a certeza de que o trabalho vai ser bem feito e essa credibilidade pode garantir, né, o apoio incondicional deles nas mais diferentes ações da Secretaria. E só um detalhe, você falou isso, vai haver uma transparência. E toda a empresa, muito. Então, as equipes vão ter que ter vinculadas a associações, clubes, senão não teria como, mas todo patrocínio que eu conseguir, a minha equipe de trabalho conseguir, você pode ter certeza que 10% vai ser colocado na categoria de base. Então, conseguir lá 50 mil para o handball. Profissional para o profissional mesmo. Mas 10% vai ser destinado para as categorias. Vai ser obrigatório. Legal. Entendeu? Aí tira um pouquinho da secretaria para eu acudir o outro que está com mais necessidade. Legal. Então, eu acho que mostra um pouquinho de credibilidade também para a empresa. Sim. E vai mostrar que a gente vai ter resultado. A gente vai entregar dossiê para a empresa. Não é simplesmente, tá aqui o dinheiro. Não é isso. Não é assim que se trabalha. Na conta, não é assim que se trabalha. Não é assim que funciona. Né? Não, ele vai ter um relatório mensal de tudo que está sendo feito, de todos os gastos, tudo certinho. Você pode ter certeza que vai ser uma secretaria transparente. Legal. Eu registro também a participação aqui no nosso chat, no canal no YouTube, da Débora Judici Deududici. Valéria vai revolucionar Marília, muitas bênçãos nessa jornada. O Simval Freitas, o nosso parceiro que sempre participa também. Boa tarde, Carlos. Valéria, parabéns pela nomeação, pela indicação. São alguns dos participantes aqui no nosso chat no YouTube. Então, Valéria, mais uma vez, muito obrigado por reservar esse tempinho. A gente sabe que você está trabalhando bastante nesse período pré-posse lá na secretaria, mas ainda assim atendeu o nosso convite e veio aqui falar com a gente é muito grato por isso. E eu quero que você deixe as portas abertas, sempre, né? Porque sempre. A gente vai ter muita coisa para poder estar falando e muito mesmo. Sou muito grata pela oportunidade.